Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do canal. Queria aproveitar e apresentar meu filho Vinícius, que tem 10 anos. Diz um oi pro pessoal. Pessoal, Pessoal, eu queria aproveitar. Pode vir. Eu queria aproveitar para essa segunda-feira de manhã que eu vim aqui no grupo desportivo de Peniche, de futebol, para quem não sabe, para inscrever o Vinícius, que ele é doido para jogar futebol, entrar numa escolinha, e já fazia tempo que ele estava pedindo. E a gente aproveitou essa manhã, já que eu trabalho só à tarde, aproveitei essa manhã para inscrever ele, para ver como é que funcionava o processo, se eles permitiam e tal, estrangeiros. E a princípio sim, eles permitiram. A princípio eles foram bem solícitos, disseram que ele podia já no próximo treinamento já trazer a chuteira, já vir fardado para treinar, para eles verem o desempenho dele. Então a gente fica muito feliz. Mas pessoal, o assunto principal não é esse. Eu quero aproveitar aqui para bater um papo com vocês, que já há alguns dias está pensando em gravar um vídeo para falar de como a gente veio parar em Peniche, sendo que o nosso plano principal, a cidade que a gente estudou, se preparou, pesquisou, buscou informação, conversou com o pessoal que morava lá, outros pessoal que estavam pensando em ir para lá. O nosso principal objetivo era morar em Vila Real, por detrás dos montes. E assim foi. Quando a gente deixou o Brasil, a gente já tinha arrendamento certo para morar em Vila Real. Nós saímos do Brasil já direto para Vila Real. Nós já tínhamos um arrendamento certo e o tempo que a gente morou lá, a gente só tinha a agradecer. Todo o pessoal de Vila Real, todo o pessoal que nos deu apoio, que nos deu suporte, que abençoou nossa vida de uma forma ou de outra, ou em arrendamento, a proprietária da casa, quanto o pessoal que nos ajudou a fazer a documentação, que nosso processo principal foi em Vila Real. Nosso princípio, nossa busca por documentação, nossa regularização foi em Vila Real. Então a gente queria já aproveitar esse vídeo para agradecer a todo o pessoal que nos deram suporte, que nos auxiliaram, que nos ajudaram, tá bom, pessoal? E eu queria explicar aqui um pouco, em poucas palavras, como a gente veio parar aqui em Peniche. Queria dizer para vocês que nós estávamos em Vila Real já fazia 3 meses. E o nosso plano era continuar em Vila Real, porque é uma cidade muito agradável, mais para o norte, quase na divisa da Espanha, em torno de 80 a 90 quilômetros já é Espanha. Um município muito agradável de se viver, de se morar, perto das montanhas, mais frio, mas como eu gosto bastante de frio, estava muito bom morar lá. Mas como vocês sabem, uma coisa que não pode faltar para o imigrante é trabalho. E desde que nós chegamos, a gente correu atrás da documentação, conseguiu fazer com muito esforço, tivemos que pagar algumas coisas, mas na frente a gente pode conversar sobre esse assunto. A gente teve que pagar para tirar os primeiros documentos, principalmente o NIF. E como nós somos 7 pessoas, já deu um custo meio elevado. Mas isso fica um assunto para outro dia, para um outro vídeo. Voltando ao foco principal, então a gente fez a documentação e a primeira coisa que a gente fez foi correr atrás de trabalho. Correr atrás de serviço. Não foi fácil, a gente fez currículo europeu, distribuímos em várias empresas, já visto que em Vila Real tem em torno de 3 a 4 distritos industriais. A gente botava currículo, a gente conversava com o pessoal, a gente dizia que encarava qualquer coisa, porque de fato a gente encara qualquer coisa, não é conversa fiada. Quem nos conhece do Brasil sabe que a gente já trabalhou com tudo. Produção de fábrica, servente, construção, na roça, tudo a gente encara, a gente não tem medo de trabalhar. Mas estava muito difícil de conseguir.
Tanto que o nosso serviço lá em Vila Real, até o dia da gente se mudar para Peniche, foi na vindima, na colheita da uva e na colheita da maçã. E foi uma ótima experiência. Foi ótima experiência mesmo. Porque durante esses 3 meses o que nos manteve em Vila Real, o que nos sustentou, que nós colocamos a comida na mesa foi através da vindima, da colheita da uva e da maçã. Mas só porque esta colheita ela demora de 1 a 2 meses, é uma colheita muito rápida. Até mesmo porque são alimentos perecíveis, eles não podem ficar muito tempo na roça. Então a gente tem que literalmente pregar-lhe o sarrafo para colher rápido. E a gente terminou essa colheita a vindima da uva. Depois a gente concluiu a vindima da maçã. E literalmente, pessoal, a gente ficou esperando, porque até então o nosso encarregado, né, disse que era pra gente esperar que depois que concluísse essas duas colheitas, iria iniciar em torno de 15 a 20 dias a colheita da castanha, que é um trabalho um pouquinho mais de sacrifício, um pouquinho mais de esforço, porque é uma vindima que é colhida no chão. Mas a gente estava até então aguardando, esperando para se definir e eles nos ligar e chamar para a gente continuar a colheita. Mas como vocês sabem, as contas não esperam e começam a bater na porta. A gente começou a bater o desespero, o desânimo, porque as contas chegavam e não entrava dinheiro. E aquela nossa reserva inicial que a gente tinha feito já começou a pesar no bolso. Porque é arrendamento, é energia, é água, o gás nosso lá e aqui também em Peniche é feito com o chuveiro no gás. E no mínimo 2 botijas de gás por mês a gente tinha que gastar, porque a família é grande, o gasto é grande, é todo mundo tomando banho e o chuveiro era no gás também. Então começou a ficar difícil. A gente tem que ficar quase 15, 20 dias esperando alguém ligar para a gente começar a trabalhar de novo para depois receber o pagamento. Foi então que eu e a minha esposa, a gente sentou com os nossos filhos, a gente conversou e a gente começou a procurar um lugar para a gente se mudar, porque não dava para a gente ficar esperando muito tempo. Só desculpa, pessoal, o barulho que eu estou do lado aqui de uma rodovia, de uma estrada. Então se você escutar barulho de carro, caminhão passando, não se apavore. Então, pessoal, começou a ficar difícil. Então a gente decidiu, em consenso, conversando com todos os integrantes da família, que a gente ia se mudar. Só que a nossa principal ideia era sair de Vila Real e ir para o Algarve, que a gente tem conhecido, né, lá no Algarve. Algumas pessoas que a gente conhece e disseram que lá é muito bom de trabalho, com relação à limpeza, construção civil. E como eu disse no começo do vídeo, a gente encarava qualquer coisa. Então, a princípio era sair de Vila Real e descer o litoral para morar no Algarve. Mas como era uma época muito difícil de arrendamento, a gente não conseguiu nada lá no Algarve. A gente não conseguiu nada no Algarve. Então, a gente decidiu que eu tinha um conhecido em Peniche que morava aqui. Eu mandei um WhatsApp para ele, porque eu já conversava com ele lá desde o Brasil, pedindo informações da cidade de Peniche, como é que era o trabalho, se tinha arrendamento. E ele foi claro e direto comigo. Ele disse: olha, de serviço vocês não precisam se preocupar, porque serviço tem de sobra. Então já foi um alento pra gente, porque pode ter tudo, se não tiver trabalho a coisa não flui. Não adianta, se não tiver trabalho não tem como tu botar comida na mesa e pagar as contas. Foi então que a gente conversando com ele, ele disse: serviço tem bastante, vocês vêm, vocês começam a trabalhar, no máximo uma semana vocês já estão todos trabalhando. E a gente ficou contente com isso, mas ele disse: tem um problema. O problema é que arrendamento não é fácil de conseguir, porque Peniche é uma cidade litorânea e é conhecida
como a capital da onda aqui de Portugal. Se eu tiver errado, pessoal, pode comentar embaixo ali. Se tiver alguma dúvida também, pode ir lá nos comentários perguntar. E se tiver o nosso alcance responder, a gente vai responder, tá bom? Aqui ao fundo, ó, eu vou virar para vocês verem. Meu filho lá atrás. E aqui atrás já tem um monte de barco lá. Peniche é uma cidade que é cercada de mar. Inclusive nesse mês de março tem um evento muito importante no surf aqui em Portugal. E principalmente aqui na cidade de Peniche, que é o WSL. Vai ter uma etapa do campeonato mundial de surf, em que os surfistas mais famosos do mundo vão estar aqui em Peniche. Mas voltando ao assunto, como eu estava dizendo, é uma cidade litorânea, uma cidade que vive bastante de turismo. E era uma época que quase não tinha casa para arrendar. E aí então surgiu mais um problema. Agora tinha trabalho, mas não tinha casa. Mas esse meu colega procurou daqui, procurou dali, eu disse para ele dar uma força pra gente, que a gente não pode ficar parado. Ele foi de atrás e conseguiu um arrendamento. Só porque esse arrendamento que ele conseguiu, pessoal, era um arrendamento que ia pesar no bolso. Mas a gente ia encarar, porque primeiro passo a gente precisava dar, a gente não podia ficar esperando as coisas acontecerem. E esse primeiro arrendamento que ele conseguiu pra gente em Peniche ia ficar pesado no bolso, mas a gente ia encarar. Até que esse meu colega de Peniche me apresentou um outro colega do Brasil, que ele estava mudando de casa. E me passou o contato dele, nós conversamos, eu expliquei minha situação para ele, ele entendeu. Foi uma pessoa de Deus na nossa vida, que foi como um anjo colocado na nossa vida, que nos ajudou e continua nos ajudando bastante. Ele cedeu a casa dele para a gente vir morar e foi morar em outra casa. Foi uma porta que Deus abriu. Queria agradecer essa pessoa, não vou dizer o nome dela aqui porque eu não perguntei para ela se posso falar, mas eu queria agradecer muito a ele por ter nos dado essa força, por ter nos dado essa bênção e ter nos ajudado, nos auxiliado nesse momento que a gente estava passando, que era difícil e complicado. Então, pessoal, eu disse para vocês, a gente se planejou, a gente tinha uma reserva mais ou menos para vir. Não era muito, mas dava para aguentar algum tempo. Mas infelizmente, pessoal, na cidade que a gente estava faltando trabalho. Na verdade não é que estava faltando emprego. Porque aonde a gente ia, no shopping, nas lojas, em tudo quanto era lugar tinha. E isso, pessoal, estou falando da minha experiência. Porque vai ter muita gente que possa assistir esse vídeo para dizer, mas eu moro aqui e comigo a experiência foi diferente. Que nem eu digo sempre, a experiência é individual. Por mais que eu fale para vocês, mas eu consegui emprego rápido, mas vai ser a sua experiência, vai ser o seu contato, o seu dia a dia. Pode ser que eu não tenha conseguido emprego, mas outras pessoas conseguiram. E não quer dizer que eu fiz escolha de serviço, bem pelo contrário, a gente se prontificou a encarar o que tivesse pela frente. Mas para nós não deu certo e a gente decidiu não ficar esperando muito tempo, né? Até as coisas começarem a faltar. A gente decidiu se mudar para Peniche. E hoje eu queria deixar para vocês um recado dizendo para vocês. O nosso planejamento foi bem feito, a gente se estruturou, a gente pensou bem para onde a gente ia, a gente estudou a cidade, mas depende muito de pessoa para pessoa. Você vai chegar no ambiente, você vai se adaptando, você vai criando conexões, você vai fazendo amizades, e é só assim, pessoal, para você ir conhecendo a cidade, conseguindo emprego, uma pessoa indica para outra. E como nós chegamos lá, a gente não tinha quase conhecimento com ninguém, foi muito difícil, porque a gente não conseguia trabalho. Foi então que a gente decidiu, nos mudamos. Graças a Deus aqui em Peniche, menos de 5 dias eu já estava trabalhando. Eu botei um currículo numa empresa. Numa segunda-feira, na sexta eu já fui chamado para trabalhar, para iniciar na segunda. E graças a Deus correu tudo bem. A minha filha também, de 20 anos só, chegou aqui, botou o currículo, em uma semana chamaram ela para trabalhar. Meu filho de 18 anos demorou um pouquinho mais para ele conseguir o seu emprego, mas ele conseguiu também. E
Minha esposa também ainda não está trabalhando, já foi chamada para trabalhar, mas ela não está trabalhando porque eu tenho um menino de 3 anos. E é difícil de arranjar creche para ele. Mas graças a Deus, pessoal, se eu disser para vocês que é tudo perfeito, é tudo mar de rosa, eu estou mentindo. Mas graças a Deus, Deus tem pelejado pela gente, Deus tem colocado a mão na nossa frente, tem abençoado a nossa vida, tem abençoado o nosso caminho. Temos enfrentado bastante problema, mas temos também recebido bastante vitória, para a graça de Deus. E eu queria aproveitar essa manhã para contar essa experiência para vocês, tá, pessoal? Como a gente veio parar em Peninha? Tá, pessoal? Queria aqui deixar o meu abraço a todos vocês que curtem o nosso vídeo, que compartilham o nosso canal, que compartilham nossos vídeos, que curte, que comenta lá. Se tiver alguma dúvida, pessoal, vai lá nos comentários, comenta, pergunta. Vai no nosso Instagram também, que é a Família Líbano, direto ao ponto. Se não conseguir comentar aqui, vai lá no nosso Instagram, pergunta, que a gente vai ter o maior prazer em te atender e em te responder, tá bom? Esse era o vídeo de hoje. Queria agradecer vocês por ter me suportado até esse momento. Um grande abraço a todos vocês e fiquem com essa vista maravilhosa aqui. Pessoal, esse lugar lindo e maravilhoso que Deus tenha abençoado e nos colocado aqui. Até uma próxima, tchau!